Seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje nossa leitura é o capítulo 26 do livro de Atos. Estamos quase no final da nossa jornada, mas ainda dá tempo de te inscrever no canal se tu ainda não fez isso. Então te inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, encaminha para um amigo teu para que ele também possa ser abençoado pela palavra de Deus. Deixa o teu like no vídeo e também, se quiser, deixa um comentário falando como essa leitura, como esse tempo tem abençoado a tua vida. Quero compartilhar aqui o texto na tela e comentar rapidamente como foi o capítulo 25, porque o 26 é uma continuação do que nós lemos no capítulo anterior. No capítulo 25, vemos que Paulo estava sob jurisdição de Festo. Festo havia substituído Félix. Festo agora, então, quer encaminhar a situação de Paulo, quer que ele seja tratado como deve. Paulo estava ali preso já há mais de 2 anos com Félix, e Félix o mantinha preso, mesmo sem ter clareza das acusações. E Festo agora quer passar adiante a situação de Paulo. Paulo havia apelado para César e os judeus o continuavam acusando, de ter ido contra as leis judaicas, ter infringido questões ligadas à religião judaica, mas não havia nenhum indício de crime contra as leis romanas. E naquele momento agora o rei Agripa está ali em Cesareia e Festo quer apresentar a situação de Paulo diante do rei Agripa, e o rei Agripa e sua esposa estavam curiosos para conhecer Paulo e queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Então agora vamos ver o que Paulo vai falar para o rei Agripa e como essa história vai se desenrolar. Vamos lá? Diz assim no versículo 1. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Paulo, então, agradece a oportunidade de estar ali diante do rei. Ele não faz bajulação, ele não faz toda uma pompa, como vimos nos capítulos anteriores. Até o advogado dos judeus se apresenta e faz uma série de elogios ali para poder ganhar alguma vantagem. Paulo não faz isso, e Paulo reconhece que o rei Agripa conhecia, estava por dentro, estava familiarizado com os costumes da lei judaica. E ele diz que essa exposição seria um pouco longa, então que ele ouvisse com paciência. Certamente Paulo falou ali por bastante tempo. Diz assim, versículo 4, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Então Paulo fala aqui um pouco da sua formação, da sua infância, que ele era um fariseu e foi educado na lei. E ele fala aqui, sustenta que estava aqui respeitando o que os profetas diziam e o que a lei previa, e dizendo que a sua questão, ele estava sendo acusado por crer na ressurreição dos mortos, como fariseu inclusive, que crê, os saduceus não criam, mas o fariseu sim. E ele diz aqui como, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? E Paulo estava falando aqui da ressurreição de Jesus. Versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo mostra que, se havia alguém zeloso com relação à lei, era eu. E ele diz que fazia isso para se opor a Jesus em defesa do que ele queria ser o correto. E aí ele fala aqui que
E vemos como Paulo narra, né, que ele certamente era alguém muito temido diante dos judeus, porque ele jogou, né, várias pessoas na prisão, ele deu autorização para que os matassem, ele deu seu voto contra eles. Lemos lá quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá e consentiu na morte de Estevão. E podemos aprender disso também, que mesmo alguém que tenha vivido tanto tempo afastado da verdade, negando a verdade, e talvez até se opondo de forma ferrenha contra a verdade, ele é sim alguém amado por Deus e pode sim ser alcançado, né, pela graça de Deus, pode sim se arrepender dos seus pecados e ter uma conversão e mudar de vida. Isso aconteceu com Paulo, e Paulo agora está aqui diante de um rei falando da sua nova vida em Cristo, daquilo que ele teve que, de uma certa, né, negar toda a sua vida pregressa para agora andar em uma outra direção. E ele fala aqui que ia a cidades estrangeiras perseguidos. E aí ele vai introduzir então o assunto de como aconteceu a sua conversão. Ele estava a caminho de Damasco, ele vai narrar isso agora. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me está perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Essa frase, ela aparece aqui, né, pela primeira vez, talvez nos outros narrativas que nós temos da fala de Jesus com Paulo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui ele diz: olha, resistir, né, só vai lhe trazer dor, só vai lhe afligir mais. E aí Paulo pergunta: então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Olha que interessante, Paulo perseguia os cristãos, que eram discípulos de Jesus. Mas Jesus diz aqui, você está me perseguindo. E isso me lembra um texto quando Jesus diz, aquele que faz algo para um desses meus pequeninos, a mim o faz. Jesus também está falando isso aqui, né? Quando Paulo perseguia um cristão, perseguia um discípulo por estar levando a palavra, estava perseguindo o próprio Jesus. Como isso não deve ter soado pesado para Paulo naquele momento, e ele entender que estava perseguindo o próprio Jesus. Diz assim, versículo 16, agora levante-se, fique em pé, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui Paulo fala que Jesus mesmo comissionou, né, para ser testemunha, para ser servo e para falar aquilo que ele viu. E também aqui, né, o livraria dos judeus e o enviaria aos gentios, e para que eles também pudessem ser salvos. E diz então no versículo 19, assim, né, com base em tudo isso que Paulo disse, assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. E nesse trecho a gente vê que as obras, elas não são a causa da salvação, e elas em si não são suficientes para a salvação, mas elas são resultado do arrependimento. Aquele que se arrepende, que se converte do seu mau caminho, ele quer reparar aquilo que ele fez, ele quer agir de forma diferente, ele precisa viver de forma diferente para evidenciar aquilo que aconteceu na sua vida. Então, as obras são uma manifestação do seu arrependimento. Versículo 21, por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. De fato, Paulo já estava aqui falando agora ao rei, já tinha falado para Félix, para Festo, já tinha falado com o centurião, já tinha falado com muitas pessoas e ainda iria diante do imperador mais adiante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer
E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Aqui então Paulo diz, olha, tudo isso que eu anunciei, ele não contradiz a lei e os profetas, muito pelo contrário, as leis e os profetas já falaram sobre isso. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Veja que Festo era alguém não inteirado totalmente da religião judaica, da cultura e talvez dos escritos, né, de Moisés e dos profetas. Ele julgava que pelo que Paulo estava falando até aquele momento. E talvez, e aí podemos, né, entender assim, talvez o que Paulo estava falando estava fazendo para ele tanto sentido, porque ele já teria ouvido falar tanto talvez sobre Jesus, sobre os cristãos, sobre aquilo que estava acontecendo. Talvez tenha feito tanto sentido para ele que uma forma de negar a verdade é desacreditar o mensageiro. E muitas vezes vemos isso hoje, né? Pessoas que não querem se render à verdade, não querem aceitar a verdade, precisam descredibilizar o mensageiro, porque não tem argumentos contra a sua mensagem. E Festo faz isso aqui. Mas Paulo continua. Respondeu Paulo, não estou louco, ele excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. E agora Paulo vai remendar ainda mais, né? Colocando o próprio rei Agripa aqui como sua testemunha. Ele diz, o rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente, estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Ou seja, certamente o rei Agripa sabia da ressurreição de Jesus, ou teria ouvido falar de Jesus, teria talvez até ouvido falar de tudo que aconteceu, ou tem até presenciado coisas, né? Diz aqui que que o rei estava familiarizado e nada teria escapado ao seu conhecimento. Então Paulo sabia que o rei estava inteirado, talvez Festo não estivesse, mas o rei sim. Rei Agripa, crês nos profetas? Olha a pergunta que Paulo faz. Porque Paulo fazendo essa pergunta, se Agripa respondesse que sim, ele talvez diria, e agora, né? Crês nisso que eu estou apresentando agora? E Paulo mesmo responde dizendo, eu sei que sim, eu sei que crês. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Veja que Agripa talvez estivesse sim a ponto de crer, mas ele não podia se dar por vencido. E ele diz, você acha que vai poder me convencer a tão pouco tempo a me tornar cristão? E olha como Paulo é sábio, como Paulo responde. Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não somente tu, mas todos os que hoje me ouvem e se tornem como eu, porém sem estas algemas, porque Paulo estava preso ali. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Veja que eles, tanto Festo quanto Agripa, eles eram representantes de César, do imperador, naquela jurisdição onde estavam. Eles poderiam ter libertado Paulo. Não o fizeram por quê? Talvez por medo. Talvez para que não ficassem sem prestígio diante dos acusadores, dos judeus. Resolveram passar a situação adiante. Mas havia um propósito de Deus, né, nisso. Paulo apelou a César, não que ele precisasse ir até Roma, mas Deus permitiu que assim fosse para que ele pudesse ser testemunha também em Roma. Chegar lá diante do imperador e fazer a conclusão do seu ministério naquela cidade. E vamos ouvir falar mais sobre isso nos próximos capítulos, que vão narrar a viagem de Paulo a partir de Cesareia até chegar em Roma. Fica aí, não perde o próximo capítulo, porque estamos bem perto do final. Até o próximo vídeo.